amigos! Aqui é a Letícia do Anatomia Literária e hoje nós vamos falar dos melhores de 2020. Essa lista está do que eu menos gostei até o que eu mais gostei, então o primeiro lugar... Então o último que eu falar vai ser o meu primeiro lugar, então está em ordem contrária. Em sexto lugar, a gente tem Um Casamento Conveniente, da Tessa Dare. É um romance de época. Eu não li muitos romances de época esse ano que passou, 2020, na verdade. Eu li muito pouco, mas esse foi um dos romances de época que eu li esse ano e eu lembro de ter gostado bastante. Eu li mais pro início do ano e ele vai falar sobre a Emma, que é a filha de um vigário e costureira, e o Duque de Ashbury. Ele é um duque que sofreu ferimentos de guerra, então ele tem o rosto todo desfigurado. E ele acabou de perder a sua noiva de anos, e o livro se inicia com a Emma indo pedir a ele, na verdade, que ele pague o vestido de noiva que essa mulher ia usar porque ela estava costurando. E aí nisso o Ash, ele precisa, no caso, se casar para produzir um herdeiro. E aí ele vê na Emma como uma possível escolha para ser a esposa dele e ter o filho dele e depois eles nunca mais se verem, né? É essa a proposta, só que a gente já sabe o que vai acontecer. Eu gosto muito desse livro porque apesar da sinopse ser uma sinopse bem clichê, a autora sai um pouco do padrão, até na forma como ela constrói a relação deles e os personagens. Eu gosto muito deles dois como um casal, principalmente da Emma. Ela é uma mulher que foge um pouco dos padrões. Para as mocinhas do romance de época, ela não é as mocinhas, como a maioria das mocinhas comuns. Então eu gosto muito e esse foi o meu sexto lugar de melhores do ano. Em quinto lugar, a gente tem o Príncipe Mecânico, da Cassandra Clare. É o segundo volume das Peças Infernais. E, bom, por que esse volume tá aqui? Não dá pra eu explicar muito bem pra vocês a sinopse do livro, sem contar spoilers. Então, tipo assim, leiam As Peças Infernais. Porque ele tá aqui porque eu chorei horrores, não está escrito o quanto que eu chorei no final desse livro. Tipo, eu não sei explicar. As pessoas dizem que choram muito em Princesa Mecânica, que é o terceiro volume. Eu ainda não terminei Princesa Mecânica, porém eu já chorei horrores nesse, então assim, né, só espero que em Princesa Mecânica eu desidrate de tanto chorar, porque nesse a gente tem meio que a descoberta, né, de por que um certo personagem age da forma como ele age, e isso acabou mexendo muito com o meu coração, então eu indico pra vocês lerem As Peças Infernais. No meu vídeo de indicação de 5 séries pra quem quer iniciar a ler fantasia, eu falo um pouco sobre a sinopse dessa série, então vou tentar deixar aqui nos cards ou embaixo o link do vídeo para caso alguém tenha se interessado e queira saber, né, um pouco sobre a sinopse dessa série. E em quarto lugar, a gente tem O Príncipe Cruel, da Holly Black. Bom, essa foi uma leitura bem interessante, eu escutava todo mundo falando do Príncipe Cruel, e como uma boa leitura de Sarah J. Maas e amar o mundo dos férricos, eu precisava conhecer O Príncipe Cruel, e não foi diferente. Eu gostei bastante desse primeiro livro em especial. Eu li o segundo também no ano passado, mas o primeiro pra mim foi o que mais marcou por conta do final dele, que é aquele final que você fica, meu Deus, você não consegue parar de ler, você precisa ler até saber o que vai acontecer no final daquela história, e o final do livro termina com aquele, meu Deus, eu preciso do próximo, tipo, urgentemente. E foi o que aconteceu. Eu lembro que eu terminei de ler e eu já fui logo atrás do próximo pra ler o mais rápido que eu pudesse. E, bom, nessa história aqui a gente vai conhecer a Jude Duarte. Ela é uma humana e ela tem uma irmã gêmea, que é a Taryn, e uma irmã mais velha, que é a Vivienne. Elas vivem com os pais dela no mundo dos humanos, até que um certo dia, que elas estão normalmente vivendo a vidinha delas comuns de humanas, chega um férrico e assassina os pais dela, por conta que ele é o pai da irmã mais velha dela, Vivi. E ela é uma férrica e ela meio que estava crescendo no mundo dos humanos, e a mãe dela, né, era a esposa desse férrico e fugiu dele, então ele vai lá e acaba matando os pais delas duas e leva elas três pro mundo dos férricos. Então a Jude, uma criança ali, tem que ir viver junto com suas irmãs no mundo dos férricos, e ela é uma humana. Vale ressaltar que esse livro, a nossa protagonista, tanto a protagonista quanto o protagonista masculino, eles são anti-heróis, então as coisas que eles fazem não são exatamente as certas, e quando eles fazem as coisas certas não são pelas motivações corretas, mas sim porque eles buscam de algum benefício próprio. A história começa a se desenrolar a partir dessa premissa,
Eu não vou falar mais porque eu acredito que mais seja spoiler, mas a gente tem, claro, uma passagem de tempo, né, da Jude crescida já, então a gente vai acompanhar ela depois já adolescente e enfrentando como é essas dificuldades no mundo dos férricos. Por ela ser uma humana, ela sofre muito bullying, ela sofre muito preconceito e ela está constantemente em perigo. Então a gente vai lidar com uma personagem que tem muito medo, mas a Julia ela é muito forte, então ela tem muito medo, mas ela tenta não demonstrar que tem medo. E isso é muito interessante, principalmente essa parte dela ser uma anti-heroína. É uma personagem que eu acabo gostando muito, tendo muito afeto, porque ela sai um pouco daquela curva das personagens protagonistas que são sempre boazinhas. Ela não, ela é boa, mas também é ruim. Ela não é 100%, sabe? Ela é aquela meio termo e eu gosto bastante dela. Ela é um pouco controversa, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu gosto particularmente. É uma personagem que me atraiu bastante, tanto ela quanto o personagem protagonista, que os dois são bem controversos. Essa série, na verdade, ela vai exaltar muito isso. Que nem tudo é bom e ruim. E ela tem muito esse lance da crueldade nas pessoas, principalmente na crueldade das fadas. Ela apresenta, a autora, as fadas de uma forma diferente do que a gente tá acostumado a ver. A gente tá acostumado a ver eles como seres bons, seres dóceis, e eles não são bem assim. Eles são seres trapaceiros no livro, mentirosos não, porque eles não podem mentir nos livros, mas são seres trapaceiros, são seres enganosos, são seres cruéis. Então é bem legal a gente ver essa outra contraposição de todos esses mitos que a gente cresceu ouvindo falar. E em terceiro lugar eu dei uma furadinha que vai ser uma série inteira, que é a série Of Camps da Ellie Kennedy. Eu gosto muito dessa série, é um new adult que é 100% maravilhoso. Tenho que dizer, eu li agora no finalzinho do ano e eu adorei, meu Deus. O que falar desse new adult? É tipo aquele sonho teen que a gente tem, sabe? Tipo, a gente tem o sonho de estudar um colegial como nos Estados Unidos, mas aqui a gente tem, na verdade, a faculdade. E isso é incrível, a gente tem fraternidade, a gente tem esporte, a gente tem tudo que a faculdade norte-americana tem, que a gente é simplesmente encantado. Aqui a série ela vai explorar sobre 4 personagens protagonistas, né? Cada livro vai contar a história desses personagens se apaixonando. Eles dividem a casa juntos, eles moram numa república juntos e eles são jogadores de hóquei, então isso é bem legal porque a gente tem atletas e isso é super interessante. Por isso que se eu tivesse que escolher um livro favorito, com certeza seria O Acordo, que é o primeiro volume. Ele é sensacional e no Acordo a gente vai conhecer o Garrett e a Hannah. O Garrett, ele é o capitão do time de hóquei, né, na verdade. E ele tá ali ruim, porque ele tirou uma nota baixa, ele tá meio que na berlinda pra ser expulso do time. Se ele não conseguir recuperar essa nota, que a professora deu uma chance, né, de uma recuperação, se ele não conseguir recuperar essa nota, ele vai ser expulso do time de hóquei e não vai poder jogar na temporada. E a Hannah, ela é a nossa jovenzinha super nerd inteligente. Ela foi a única que tirou 10, basicamente, da sala, né? E aí o Garrett acaba descobrindo e pede pra ela ensinar ele pra recuperar as notas, só que a Hannah a princípio não quer, até que o Garrett descobre que ela tem um crush em um menino que nem sabe que ela existe. E aí eles fazem um acordo, né, que ela vai ensinar ele a estudar pras provas e ele vai ajudar ela a conquistar esse menino. A premissa parece ser muito clichê, tipo, bem menininha, bem juvenil, porém o livro ele acaba ultrapassando esse nível e acaba trazendo outros assuntos muito mais sérios a serem discutidos. A Hannah, ela tem um segredo ali, um pouco obscuro. Não é bem um segredo, porque a protagonista meio que fala nas primeiras páginas o que ela passou, mas enfim, vou deixar aqui a curiosidade de vocês, pra vocês descobrirem enquanto estiverem lendo. E o Garrett, ele também tem um lado um pouco obscuro, mas o que eu gosto muito é que ela traz pontos muito pesados dos passados dos protagonistas, só que ela traz uma leveza do outro lado. E mesmo esses pontos pesados não são a história principal da trama, então eu gosto porque ela traz essas coisas, essas tramas paralelas que trazem muita riqueza para a série, para o livro, mas mesmo assim não são os pontos principais. Tem outras tramas ali se desenvolvendo, outras tretas ali se desenvolvendo e eu gosto muito. Então esse é o primeiro livro, quem se empolgar aí e ler, vale super a pena, essa série é incrível. E em segundo lugar na minha lista é Crescent City, da Sarah J. Maas. Caramba, eu tenho um vídeo no canal, né, dedicado a apenas esse livro. Se tiver curioso pra saber a sinopse, eu vou colocar aqui, tentar colocar aqui nos cards, né, esse vídeo. Eu não vou falar muito da sinopse aqui, né, porque tem outro vídeo. Mas o que eu posso falar sobre esse livro por ter sido tão incrível? Com certeza, os personagens protagonistas. O tanto que eu chorei no final desse livro também, né? E a nossa personagem protagonista também aqui, a Bryce Killam, ela é um pouco
controversa, ela se demonstra muito de uma forma para as pessoas, mas ela é totalmente diferente a fundo quando você acaba conhecendo ela. E aqui esse é um livro de investigação, né? Então ele é um pouco parado em alguns momentos, mas vale muito a pena ler e é muito incrível. Acompanhar a Bryce e o Hunt, né, que é o protagonista aqui, foi sensacional. Em primeiríssimo lugar, com os melhores do ano, não poderia ser outro livro, a não ser Reino das Cinzas, da Sarah J. Maas, o último volume de Trono de Vidro. Eu comecei, na verdade, Trono de Vidro no finalzinho de 2019 e eu terminei no meio do ano de 2020. Era pra eu ter terminado Trono de Vidro no início de 2020, porém eu não tava na vibe da época da leitura, então eu preferi deixar e esperar pra quando eu tivesse mais na vontade, por conta que é uma série muito especial e eu queria muito aproveitar o momento pra me despedir desses personagens incríveis. E o que eu posso dizer é que a Sarah J. Maas simplesmente deu tudo que a gente queria. O livro, ele tem 1000 páginas, quase, tem umas 900, e simplesmente leria mais 1000 páginas, porque ele é incrível. Ela encerrou aqui essa história de uma forma muito boa, sabe? Ela não encerra de uma forma comum, como a gente espera, com todo mundo terminando feliz, não, pelo contrário. Muitas perdas pra chegar até aqui e muitas perdas antes da vitória, então isso é bem legal. Gosto muito da forma como ela dá o nosso final pra nossa protagonista, tão merecido final, porque a nossa protagonista sofreu o pão que o diabo amassou até chegar aqui, então eu gosto bastante da forma como ela traz esse final pra protagonista. Eu não posso contar a sinopse do livro, porque, né, novamente, se eu contar vai ser spoiler da série toda. Então, tipo, não dá pra contar, só dá pra dizer que essa série é incrível, que é maravilhosa, que ela toca o meu coração e me emociona de uma forma muito grande, porque ela é uma fantasia, mas ela traz assuntos emocionais tão sérios e tão fortes que me emociona, me faz querer chorar e me faz querer, sei lá, conhecer esses personagens, ser amigas deles, porque eles são incríveis. E eu sou muito grata por poder ter lido esse livro em 2019, essa série em 2019 e em 2020, né? Foi uma das melhores séries da minha vida, assim. Melhor protagonista da vida, melhores personagens, eu gosto de quase todos, até os vilões eu gosto, mesmo desgostando. E é incrível, aqui esse livro tem tudo, tem surto, tem choro, tem alegria, tem felicidade, tem momentos icônicos que você fica de queixo caído, tem momentos que a autora revira assim o jogo. É um livro muito de ação. Aqui a gente tem desde a primeira página, eu acho que a ação, assim, 100%. E acho que ela fechou alguns finais de alguns personagens, mas outros ela deixou em aberto, então espero aí que talvez uma possível continuação desses personagens que ficaram em abertos. Por favor, Sarah J. Maas, eu agradeceria muito. Mas aqui vale a minha ressalva, porque essa eu acho que é o top 1 da minha fantasia favorita da vida e eu indico pra todo mundo ler, porque é sensacional, é incrível. E pra mim existe uma vida minha de leitura antes de Trono de Vidro e uma vida de leitura depois de Trono de Vidro. Eu acho até que depois da Sarah J. Maas e antes da Sarah J. Maas, ela é uma escritora fantástica. E eu não poderia escolher os dois top melhores favoritos do ano que não fossem dela, porque são 100% incríveis, 100% cada linha dessa mulher é apaixonada. Até se ela fizer uma lista de compras eu quero ler, porque ela é maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se interessado por algum desses livros que eu falei hoje. Todos são muito incríveis, né? Pelo menos na minha opinião. E deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais notificações e me segue no Instagram, Letícia_Bulhões. Tchau, tchau!